Lula acabou! Agora já era. Para tudo que você tá fazendo aí, porque dessa vez o Lula acabou de vez. Como diz a galera, esse dia foi louco, foi surpreendente mesmo, só que eu não concordo com o pessoal da esquerda que tá dizendo que o Trump fez o L e outras bobagens assim, né? O Trump, ele é um negociador, ele julgou que era hora de dar um passo adiante e aí foi gentil em público com o Lula, ou seja, ele pegou o Lula de guarda baixa e não deixou mais ao Lula a opção de não ter um encontro, né? Então, a partir de agora, o Lula não tem mais como fugir, nem tem mais clima para ficar dando indireta, para ganhar ponto político no Brasil, esse tipo de coisa. Foi citado aí, a gente viu que o Itamaraty quer que a primeira conversa seja por telefone, em vez de ser um encontro, né? Vamos ver. Eu suspeito que o Lula vai ouvir mais enfaticamente aquilo que o Trump já tem falado, que, por sinal, voltou a ventilar hoje. A censura e o bullying às big techs, o processo contra o Bolsonaro, o assédio fora da lei a cidadãos americanos, a empresas americanas, o protecionismo econômico que o Brasil aplica aos Estados Unidos, o ataque ao dólar que o Lula está fazendo. As falas do Trump, os anúncios recentes que a gente viu do governo americano já indicaram o caminho da negociação. Eu não sei se vai adiantar o Lula ficar repetindo que o judiciário brasileiro é independente, que o Bolsonaro era uma ameaça à democracia, que o Brasil teve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, porque o próprio Trump já foi vítima desse tipo maroto de acusação lá nos Estados Unidos. Ele sofreu lawfare pesado e ele só escapou porque lá são os Estados Unidos, a Constituição é para valer. E aí o que vai acontecer se na conversa o Trump lembrar que o Lula disse que se o Trump estivesse no Brasil, também seria preso pelo 8 de janeiro, que o Trump era a nova face do nazismo. E aí o Lula vai reafirmar esse tipo de coisa na conversa? Então o Lula agora vai ter que ouvir o Trump e aí vai ficar, de certa forma, pressionado a ajustar o rumo. Vamos ver como ele responde, né? Acho que essa empolgação toda depois da fala do Trump hoje, né, que tomou a esquerda, tomou setores da mídia, vai acabar esfriando quando eles acabarem conversando. A imagem que eu vejo, Leandro, para encerrar, é de um abraço de urso. Parece um abraço, mas na verdade é um golpe de artes negociais, um estrangulamento, assim. Mas que foi inesperado, foi, Leandro. O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos em plena Assembleia Geral da ONU, deve ser um telefonema ou uma videoconferência. Quem disse isso foi Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores do Brasil, em entrevista a Cristiane Amanpour, da CNN, aqui do lado externo do edifício das Nações Unidas. Segundo Vieira, Lula é um homem muito ocupado e retorna já amanhã para o Brasil. E o que o Trump fez hoje foi de uma estratégia, ele foi muito astuto, que é o que normalmente ele faz. Ele eleva a tensão, ele eleva a intensidade, como ele fez com todo mundo, com o mundo todo, como o Piotr disse. Aí ele força a negociação, ele força a vinda à mesa para que as pessoas negociem. Depois ele sopra, diz que não, foi uma reunião muito boa, mas ele sempre defende os interesses dos americanos, porque a agenda dele é America First, a América primeiro, antes de qualquer coisa. Então, Paula, essa firmeza estratégica dele, o Piotr disse muito bem, esse biscoito que ele deu para o Lula, e foi impressionante como aqueles que odeiam Donald Trump, que o chamam de fascista e nazista e aquilo tudo, malvadão e totalitário, estavam em êxtase com o biscoito que ele jogou ali, que ele deu para o Lula. E logo depois dele falar aquilo, ele seguiu falando que o Brasil vai mal e seguirá mal se não estiver ao lado dos Estados Unidos. O palco mais importante da diplomacia mundial é a Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil, como manda a tradição, é sempre o primeiro a falar ao mundo. E o discurso do presidente Lula é sobre a soberania e sobre a força da democracia. A plateia aplaude algumas vezes aquilo que parece um triunfo de uma estratégia diplomática. Mas o que acontece minutos depois, naquele mesmo púlpito, muda esse roteiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assume a palavra e, ao invés de falar sobre paz mundial, aponta uma arma verbal diretamente para o Brasil, acusando o nosso país de censura, prisões políticas, de corromper com a própria justiça. Isso não é um roteiro de um filme. Aconteceu hoje de manhã na ONU. E a pergunta que ecoa pelos corredores do poder é como o Brasil, que passou semanas construindo uma imagem de democracia exemplar, se tornou o alvo principal do líder da nação mais poderosa do mundo. É justamente essa história que eu quero te contar hoje, peça por peça. Essa não é apenas uma análise sobre política externa, é sobre uma batalha de narrativas que pode custar bilhões ao nosso país e afetar diretamente o seu futuro. Para entender a dimensão desse confronto, precisamos entender o palco. A Assembleia Geral da ONU é onde o mundo se encontra. São 193 nações debatendo o nosso futuro coletivo. Este ano, na 80ª edição, celebra o próprio aniversário da organização, sob o lema da paz e do desenvolvimento. E nesse palco há uma tradição sagrada. Desde 1946, o Brasil tem a honra de abrir o debate geral. É um símbolo do prestígio diplomático brasileiro e principalmente da sua histórica neutralidade. E logo depois fala o país anfitrião, os Estados Unidos. O que deveria ser um início protocolar, hoje se transformou num campo de batalha. Às 9 da manhã, Lula discursou por 20 minutos. Logo depois, Trump falou por quase uma hora. E o protocolo, a tradição, tudo isso deu lugar a um embate direto que o mundo inteiro assistiu. Mas essa colisão não surgiu do nada. Ela foi o resultado de uma ofensa diplomática meticulosamente planejada pelo governo brasileiro
nas últimas semanas. O objetivo era claro, usar a mídia internacional, em grande parte alinhada ideologicamente à esquerda, para construir uma narrativa de democracia resiliente que legitimasse as ações controversas do judiciário brasileiro. Uma peça importante nesse tabuleiro foi a entrevista à BBC de Londres, em 17 de setembro, onde Lula sinalizou uma busca por civilidade, uma declaração que a emissora, com seu conhecido viés progressista, enquadrou como uma postura madura sem aprofundar nas tensões reais entre os países. O outro movimento foi ainda mais ousado, um artigo de opinião no coração da mídia liberal americana, o New York Times. Com o título A Democracia Brasileira é Inegociável, Lula defendeu a condenação de Bolsonaro com julgamento meticuloso, efetivamente transformando o STF em um herói contra o golpismo. E para selar essa narrativa, veio a chancela do mundo financeiro. O Financial Times estampou Bolsonaro em sua capa, declarando que o Brasil dava uma aula de democracia ao mundo, uma manchete que convenientemente ignorou as críticas crescentes sobre prisões e censura no Brasil. E ontem, já em Nova York, a ofensiva continuou com entrevistas à CNN e à PBS. Em ambas, a mensagem foi a mesma: Lula é o líder que busca diálogo, apesar das tensões. Esses veículos criaram uma bolha de percepção, preparando o cenário para que o discurso na ONU soasse como a voz da razão. Uma narrativa poderosa, mas como a gente viu hoje, tinha um ponto cego muito perigoso. E aí, então, chega o clímax da estratégia brasileira. Lula sobe à tribuna e entrega um discurso polido na ONU. Ele fala em soberania inegociável, condena sanções arbitrárias e intervenções unilaterais. Uma alfinetada clara, mas anônima, contra as tarifas e sanções americanas. Mas notem o seguinte: em nenhum momento o presidente Lula pronuncia as palavras Estados Unidos ou Donald Trump em seu discurso. Foi uma crítica velada, uma escolha diplomática. A mídia que o apoiou aplaudiu como firmeza soberana. Mas aqui fica a análise crítica. Foi firmeza ou foi uma oportunidade perdida? Ao evitar o confronto direto, o Brasil fez um discurso para seus aliados ideológicos, mas talvez tenha perdido a chance de forçar um diálogo real com o principal parceiro comercial. Uma estratégia que alguns minutos depois nós veremos que não funcionou. Isso porque a diplomacia tem suas regras próprias. A principal delas é que o seu adversário também joga. E minutos depois de Lula descer do púlpito, Trump assumiu o palco e ele pega a narrativa brasileira e vira ela do avesso. Sem rodeios nenhum, Trump acusou o Brasil nominalmente de censura, de prender opositores, de ter um judiciário corrupto que viola os direitos até de cidadãos americanos. E ele não estava mandando recados, ele estava declarando uma posição dos Estados Unidos contra o Brasil. E o mais importante, ele conectou essa acusação diretamente à economia. As tarifas de 50% contra o Brasil, segundo ele, não eram protecionismo, mas uma resposta necessária da maior potência do mundo tentando preservar as liberdades contra abusos cometidos no Brasil. E finalizou com uma ameaça direta: o Brasil está mal e continuará mal sem os Estados Unidos. O que vimos de reação na plateia foi um misto de choque com risos nervosos. Em um único discurso, Trump desfez a bolha narrativa que o Brasil levou semanas para construir, com o apoio da mídia não só brasileira, mas também da mídia internacional. Porém, no meio dessa guerra de palavras, um gesto que ninguém esperava. Trump revela em seu próprio discurso um encontro de 20 segundos com Lula nos bastidores. O presidente americano fala que trocaram um abraço e que ele fez um convite ao presidente Lula para se encontrar na próxima semana e discutir o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. E o Itamaraty confirmou esse rápido encontro entre os dois presidentes. Trump, o mesmo homem que fez as acusações mais duras, abriu a porta para a negociação. Essa é uma jogada pragmática do governo americano, que colocou a responsabilidade de buscar o diálogo diretamente no colo do Brasil, demonstrando que os Estados Unidos sempre esteve aberto ao diálogo, mas que isso nunca foi buscado pelo governo brasileiro. E aqui talvez resida o erro de cálculo da estratégia brasileira. Naquela mesma entrevista à BBC, Lula admitiu nunca ter tentado ligar para Donald Trump. O governo brasileiro apenas esperou enquanto a maior economia do mundo sinalizava que a iniciativa deveria partir de Brasília. E por que isso é tão grave? Porque não estamos falando de ideologia, estamos falando de realidade. Os Estados Unidos são o maior investidor estrangeiro no Brasil, com mais de 200 bilhões de dólares injetados em nossa economia. Negligenciar essa parceria não é um ato de soberania, é um risco calculado que pode custar muito caro para o Brasil. E a história recente nos oferece lições muito duras de quem enfrenta diretamente o governo americano. Nos anos 2010, a Venezuela confrontou os Estados Unidos, o resultado foi isolamento e colapso do país. Nos anos 2000, a Argentina adotou uma postura radical e mergulhou em uma crise da qual nunca se recuperou totalmente. O Brasil é maior, mais forte, mas não imune. Nossa economia depende da parceria com os Estados Unidos. A reunião que Trump propôs pode ser a única chance de reverter um cenário de perdas bilionárias que o Brasil pode sofrer. A diplomacia brasileira precisa decidir se a sua prioridade é defender uma agenda partidária e o alinhamento ao STF ou se é defender os empregos e a estabilidade do povo brasileiro. Especialistas do FMI já alertam: uma relação tensa com um parceiro como os Estados Unidos pode custar até 2% do nosso PIB por ano. Isso não é retórica, isso é matemática. E isso nos traz de volta a pergunta central: o Brasil terá o pragmatismo de recalcular a sua rota? Ou a ideologia falará mais alto, nos empurrando para um isolamento perigoso e um confronto direto com os Estados Unidos, a maior potência do mundo? Agora eu quero ouvir de você. Deixa sua opinião nos comentários. Qual deve ser o caminho para o Brasil? O confronto ou a conciliação? O que é mais importante, a firmeza ideológica ou o pragmatismo econômico? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero muito ouvir o que você pensa a respeito disso. Exatamente. Estou aqui, que fique registrado para todo o povo brasileiro. Polícia Federal, pede pro Mickey, o homem macaco que não tem alma,
e nem coração. Quero ouvir, quero ouvir. Eu filmei bem a cara do delegado. Vocês conseguiram ver ele? Sim, tá registrado. Tem que lembrar que a gente vai fazer de tudo para cada delegado que tá colocando gente inocente na cadeia perder o visto. Perder o visto. Pode mandar o seu WhatsApp aí pro cabeça de piroca, pode fazer o que você quiser. Aqui é liberdade. E eu vou lutar pessoalmente para que todos vocês percam o visto. Todos. Todos. Filma bem a cara deles. Ali, ó. Registra bem. Kombi. Diga, tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo. Tem um bando de gente da PF aqui, ninguém quer me pegar. Todo mundo com broche da PF aqui, ó. Ninguém quer me levar pro Brasil. Aqui. Todo mundo ali, ó. Ó, galera, cara feia pra mim é fome, hein? E no Brasil, realmente, a fome não acabou. Ali, ó. Ah, o Lula falou que acabou. Polícia Federal. O Lula falou que acabou a fome, cara. Tô aqui, hein? Tudo bom? Alan dos Santos. Aqui, ó, Polícia Federal. Ninguém. E a imprensa felizona me filmando aqui. Você é de qual órgão? Metrópolis. Metrópolis. E você? Peraí, pô, você tá me filmando, eu quero te entrevistar. Qual órgão? Peraí, você vai tropeçar aí, Hã? Qual órgão? Nenhum? É só capanga. Deixa eu ver aqui. O senhor não tem órgão? Não? Então deixa eu perguntar aqui. Opa, esse aqui é da capanga do governo. Tudo bom? Você não gostava do CQC, não? Não tenho o que responder pra você. Nem no CQC, cara, zoeira. Licença. Não? Peraí, pô. Você não gostava do CQC? O humor acabou no Brasil. A galerinha aqui, essa galerinha aqui é gente boa. Da Folha. É Folha, né? Ela tá no telefone. É Folha. Tudo bom? Os jornalistas que não gostam de falar Lacombe. Gente, tô com o Lacombe aqui. Tudo bom? É só um oi pro Lacombe. Bem. Tá tudo bem. Esse pessoal aqui é gente boa. A galera já cobre os Estados Unidos há um bom tempo. Tudo bom? Manda um oi pro Lacombe. Opa. Aquela menina do Metrópole. Primeira vez que você veio pra Nova York? É? Sim. Tá gostando de descobrir? Sim. Como é que foi o protesto aqui ontem? Eu não consegui chegar a tempo. Ela também não viu. A imprensa que não vê, não fala, não comenta. Não e a polícia que não prende. Não pergunta. Aqui, ó. Polícia Federal. Aqui, ó. Delegado da Polícia Federal. Capanga do Lula. Eu posso atravessar pra lá. Você não pode nem encostar em mim, só pra você saber. Não, só pra você saber. Obrigado. Nem corta o dedo em mim, não. Então, tá aqui a Polícia Federal. Área restrita. Sabe como é que a gente fala no Rio de Janeiro, né? Área restrita de cu é rola. Aqui, ó. Polícia Federal, tá lá. Tô aqui, ó. Livre, leve e solto. E vou esperar esse capanga vagabundo. O que você vai dizer pra ele, ó? O cara tá no telefone sem ninguém. Os caras estão pegando o telefone e falando sem ninguém. Os caras pegam no telefone sem ninguém. Telefone em preto. Vocês sabem quando a tela tá preta? Só porque eu tô chegando perto. Virei Baigon. Tô aqui. E vou esperar o Lula. Tá? Achei que ia ter uma turma aí contigo, pô. Tem não. Que exército de homem só. Eu vou lá pro outro lado. Quer ir lá do outro lado? Eu consigo filmar melhor. Então o Lula tá aqui na 123. Com a 79. Sorry. Se a área é restrita, por que ele pode filmar ali? Opa, já deu um passo pra trás. Ele pode filmar ali? Se ele pode, eu posso. E vocês falam português. Então ele pode filmar ali, eu vou filmar aqui, Lacombe. Tá. Se ele pode ficar ali, eu posso. Pelo jeito, aqui. A ideia dos jagunços pra te levar foi descartada, né? Jagunço, caralho. Os caras são tudo medrosos. O chão de Deixa fábrica bem tá registrado isso aqui, Lacombe. Pode botar a câmera inteira aqui em mim. Povo brasileiro que tá sofrendo na mão desse regime maldito. Saibam vocês, nenhum desses cães pode encostar o dedo em mim. Isso aqui é nenhum desses cães pode encostar o dedo em mim. Porque eles sabem que o que eles me acusam é crime de opinião. É o que eu falo. E eu vou continuar falando. Todos esses cães, com os seus apoiadores da imprensa, todos esses cães que estão lá, todos, aqueles delegados malditos ali, não podem encostar o dedo em mim. Não podem. E por você, que está sofrendo, você que é vítima do inquérito Alexandre de Moraes, você que é vítima de censura no Brasil, saiba, eu estou aqui para vingar vocês. Vingar. Dizer para essa cachorrada aqui que eles têm que cagar e fazer xixi lá no pinico do Brasil. Não o nosso país querido, maravilhoso. Vai lá naquele território dominado pelo Alexandre de Moraes e pelo Lula. Que aqui, na Terra da Liberdade, eles têm mais é que sair daqui. Vamos se chutasse a bunda dele, né? Eles fossem embora daqui. Tá aí, ó. Vim aqui para vingar vocês. Cada assinante, cada pessoa que sofreu.
pela filha do Clezão, que chora pela saudade do pai. Tá aqui, ó. Eu venho mostrar para esses vagabundos que eles não têm poder nenhum. Que esse regime maldito só tem poder na base da força, dentro de um país tirânico. É só assim que eles têm força. Dentro de um país ditatorial. You need something? É só que a gente tem um combinado. Não, ué. E eu, por acaso, eu passei? Eu só tô nessa... Mas eu, por acaso, eu passei? Por enquanto, não. Obrigado. Então... O menininho aqui passando Aí felizão. tem que prender o Daqui a menino pouco eu passou pego de um patinete patinete ali desse na área passar restrita, rapaz. Prende o menino. O meu sonho, Lacombe, é que os bons funcionários da PF despertem desse regime maldito. E que os maus abandonem esse crime horrendo de colocar gente inocente na cadeia. Isso não é profissão que se valha. No tribunal de Nuremberg, ninguém conseguiu usar a desculpa que estava só seguindo ordens. Que o rosto de cada um deles seja registrado, um por um. O rosto de cada um deles. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a holding deles, o Instituto Lex. Que isto sirva de aviso a quem ameace os interesses dos Estados Unidos, protegendo e respaldando atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Eu vou até parar por aqui e fazer um comentário. Eu escutei isso do Marfinha. O Marfinha postou no Twitter, em algum lugar, ele estava comentando o vídeo. O Marfinha levantou um ponto que eu achei bem curioso sobre essa questão do Rubio. Ele falou o seguinte: depois de tudo que já aconteceu nas últimas décadas na América Latina, sei lá, de Cuba para cá, Venezuela, Nicarágua, esses países como um todo, Bolívia, quando você olha para o que está acontecendo no Brasil hoje, e Rubio como um cubano, se ele não tratar essa questão de forma séria, e lá na frente aconteceu o pior ao Brasil, a imagem dele pode ficar bem queimada perante aí a comunidade latina, que, poxa, é de onde ele vem, né? Então, eu acho que o Marco Rubio, essa ala que o Marco Rubio representa dentro do Departamento de Estado, que não, obviamente nenhum governo é 100% igual, unânime, só pensa da mesma forma, mas eu acho que é a ala que hoje manda. Eu acho que ele olha para essa situação do Brasil e fala: bicho, a gente tem que resolver isso daí. A gente tem que resolver isso daí. Em nome da minha biografia. Posso estar errado. Marfinha também pode estar errado, mas ele falou isso, achei que fez muito sentido. Aí, em cima do Marco Rubio, veio lá, acho que o Darren. Eu nunca lembro o nome desse daqui. Mas é um oficial sênior lá, né, para diplomacia pública. O presidente Trump e seu governo se opõem firme e enfaticamente ao complexo de perseguição e censura do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado. Que esta última rodada de sanções e restrições de visto da Global Magnitsky sirva como um claro alerta para aqueles que se mostram cúmplices da campanha obscura de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Os americanos sempre defendendo mais o bolsonarismo do que, né, a tropa da centro, sem direita. Aí vem o escritório do hemisfério ocidental. Os Estados Unidos continuarão a proteger seus interesses nacionais, mirando aqueles que apoiam e dão suporte ao ministro Supremo, Moraes, que sofreu sanções no âmbito do Programa de Sanções Globais por graves violações de direitos humanos. Aí veio o Departamento do Tesouro, que aplica nessas sanções. E a gente vai falar também sobre os bancos. E a cartinha lá que eles receberam. Não se preocupe não, que ainda tem um prazo. O prazo ainda não venceu, não. Hoje, o Departamento do Tesouro sanciona o Instituto Lex, né? Lex Instituto de Estudos Jurídicos, por seu apoio ao ministro Moraes. Também foi incluída na lista de sanções hoje, Viviane Bastos de Moraes, esposa de Moraes, que atua como diretora do Instituto Lex. E veio o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, e também comentou sobre o caso. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo contra Bolsonaro. Rapaz, se tivesse um governador democrático que defendesse Bolsonaro dessa forma, já imaginou? É capaz de ter apoio toda a direita. A ação de hoje deixa claro que o Departamento do Tesouro continuará a focar em indivíduos que oferecem apoio material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. É, bicho.
Aí sobre o seu Scott Bessent, ele não falou só isso não. Deixei para trazer aqui uma matéria para mostrar, só vou reportar o que saiu na imprensa, né? Uma analogia muito democrática. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos compara Moraes e esposa ao casal de criminosos Bonnie e Clyde. Ali, ó, Scott Bessent comparou o ministro e a Viviane ao casal de criminosos Bonnie e Clyde que atravessou os Estados Unidos no período da Grande Depressão cometendo crimes. Aspas, não há Clyde sem Bonnie, afirmou Bessent, segundo a agência Reuters, ao responder por que sancionar, né, a esposa do magistrado. Parece que o que está acontecendo vai ser resolvido com um simples lobby bancário, né? Que os bancos aí já contrataram, a gente vai falar sobre isso já, Febraban. Só com lobby vai resolver? Será? Eu não sei, viu? Não sei. Eu vejo um comportamento bem politizado de pessoas que deveriam ser técnicas, né? Porque só técnico só no Brasil. Lá fora todo mundo sabe que qualquer pessoa que ocupa cargo de indicação é cargo político, logo é um político. Ao longo do dia, né, a imprensa comentou, a Tsu colocou aqui 2 vídeos em sequência da CNN, que dá para você sentir o tom, né, como foi a imprensa reportando sobre o assunto. Tá ali, ó, o duplo desespero. Eduardo Bolsonaro estava certo. E o impacto da notícia dos novos sancionados ocorreu em minutos, derrubando as ações do Banco do Brasil. Elisa, desde agosto a gente vê o deputado Eduardo Bolsonaro. Quem está falando primeiro é a Clarissa Oliveira. Essa senhora aqui, ó. Dizendo que havia alguma expectativa ali pelas conversas que ele vinha tendo lá nos Estados Unidos, de que as sanções da Lei Magnitsky fossem estendidas à mulher do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, inclusive, ia para as redes sociais e costumava dizer que a mulher de Alexandre de Moraes seria o braço financeiro do casal. Ele usava esse termo para sugerir aí que ela teria aí, ou deteria pelo menos grande controle sobre as finanças ali da família e que, portanto, seria um alvo necessário para que a restrição a Alexandre de Moraes fosse eficaz. A gente nota que esse discurso, querendo ou não, parece ter encontrado ressonância no governo do presidente americano Donald Trump, mas eu faria ainda uma ressalva. Elisa, claro, a gente tem aí uma ampliação das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, alcançando também a sua esposa. Temos a inclusão de uma pessoa jurídica nas sanções, o que é um ponto relevante a ser avaliado ali para a gente entender qual que é a magnitude da imposição dessa lei quando a gente está falando de uma empresa, mas, para além disso, a gente vê um foco ainda muito centrado no ministro Alexandre de Moraes individualmente e, claro, no seu círculo muito próximo. CNN Brasil. Porque vai ser para quem o foco, se não for para ele nesse momento? Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, vem falando o quê? Olha, no primeiro momento, é aqui. Porque acho que ainda existe porque o próprio pessoal no Brasil, a própria classe jornalística tá falando, não mudou nada, pega nada, tá tudo de boa, essa Magnitsky aí, conversa mole. Então, aí o Paulo Figueiredo, né, e o Eduardo Bolsonaro tá falando, então vamos mostrar para vocês primeiro o que é a Magnitsky, para ver se vai cair a ficha de vocês. Aí na hora que a ficha cair, se vocês resolverem continuar com o mesmo tom, aí a coisa pode continuar escalando. Vamos continuar. Money, todos conectados, acompanhando esta notícia da sanção, portanto, aplicada à esposa de Alexandre de Moraes. A esposa do ministro do Supremo acabou de ter o nome incluído na lei Magnitsky, a lei dos Estados Unidos. Inclusive, Américo Martins, enquanto eu estou aqui ouvindo a Priscila Asbeck, a Clarissa, vou te chamar, a Muriel Porfiro, trocando informações comigo, porque nós estamos também em transmissão simultânea com o Money, dizendo, ações do Banco do Brasil começaram uma queda após a informação da inclusão do nome da esposa de Moraes na Magnitsky. Aí, assim, 11h33 ela falou, queda de 0,42, 11h34, 0,69, 11h35, 0,79. Então, nesse curto período de tempo, a ação também mostrando essas ações do Banco do Brasil, um efeito justamente após a notícia da inclusão do nome da esposa de Moraes nesta lei. Pois é, né? Já começou a ter aquela desvalorizaçãozinha básica no mercado financeiro. Vamos continuar. Ontem, não só teve Magnitsky, também teve visto cancelado.
de várias pessoas bem conhecidas. Chefe de gabinete de Moraes tem visto cancelado pelos Estados Unidos. Quem? Cristina e o Kiko Kuchara, que apareceu aí na Vaza Toga 2.0, ou 3 já, nem sei qual, não, na 2, né, lá com o Agape e o Oliveira. Enfim, ela, chefe do gabinete de Moraes, também foi sancionada pelos Estados Unidos com perda de visto. A informação foi confirmada à coluna por um oficial do Departamento de Estado americano. Além dela, a coluna confirmou a informação da agência de notícias Reuters que também tiveram seus vistos cancelados o ex-advogado-geral da União, o José Levi, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, a gente vai falar dele, botei de vermelho especial para a gente falar já, além de atuais e ex-integrantes do gabinete do Moraes, como Ayrton Vieira, que está na Vaza Toga, Antônio Martim Vargas, Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Então tá acontecendo. Paulo Capelli também deu a notícia e deu destaque para uma coisinha a mais. Ainda teve o Jorge Messias, que também tomou sanção, né? Aqui, ó, Jorge Messias, advogado da União, também perdeu seu visto. E aí o Paulo Capelli nos conta que os parentes imediatos, como cônjuges e filhos, também tiveram os vistos cancelados. Mas veja só, né? Os cônjuges e filhos também tiveram vistos cancelados. Aí vamos falar do Ayrton Benedito, já rapidinho. Lembra dele? O ministro do Missão Dada, Missão Cumprida? Eu não sei se o Ayrton Benedito gosta de passear na Disney ou não, de dar um abraço no Mickey, mas eu acho que a família dele pode ter ficado chateada. Não sei se vocês vão lembrar, o filho do ministro chegou a viralizar na internet, mostrando, né, o seu vestuário, suas roupas caras, seus sapatos caros, seu relógio da Richard Mille. Rapaz, agora não vai poder abraçar o Pateta. Ixi, rapaz, agora só vai poder fazer turismo na Europa. Ele também nem gostava dos Estados Unidos, né? O negócio dele é Europa mesmo. Ele tá ali. Que coisa, né? Que coisa. Mas vamos lá. Perguntaram por... Eu não sei nem se perguntaram. Acho que o Supremo resolveu falar sem ninguém perguntar. O Supremo falou que a sanção à esposa do ministro é injusta, fruto de narrativa falsa, tudo fake news. Mais um ataque ao Estado Democrático de Direito. Em nota, o tribunal afirmou que as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. O Supremo reiterou que o julgamento do ex-presidente respeitou, né? A Gabriela Bochat falou tão rápido que seu letra R, né? Tá faltando um R aqui. Respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa. Você que acompanhou o julgamento de Bolsonaro, você confirma isso daqui? Que o julgamento respeitou o devido processo legal, o amplo direito de defesa? Porque eu confirmo, foi isso aqui mesmo. Tá certo, Bolsonaro é um mentiroso mesmo. Ah, Bolsonaro mentiroso. O Jorge Messias também ficou chateado. Absurdo que foi feito. Representando o governo Lula, para surpresa de ninguém, o Messias falou assim, ó. Quando um Estado ataca um advogado por exercer a defesa de seu cliente, fica evidente que os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito foram gravemente violados. Se eu estivesse na imprensa, eu ia pegar o que o Enio escreveu e ia noticiar assim, ó. Jorge Messias ataca o Supremo. Todo mundo fica assim, né? Ou então melhor, Jorge Messias ataca o Supremo e defende a ação da OAB. Todo mundo fica assim, ó. E deixa ele lá se explicar. Porque o Enio fala o seguinte, né? O Messias falou, quando o Estado ataca um advogado, você vilipendia um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O Estado não pode ir por cima da advocacia, né? A advocacia deveria ser independente, né, Messias? Aí ele fala assim, ô Messias, quando você diz, né, isso daí, você tem que lembrar o seguinte. No dia 22 de setembro de 2025, você acaba por admitir que o Supremo e a PGR violaram princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Ministro, se o senhor não sabe, eu lhe explico uma coisa. O Supremo está, neste momento, com um inquérito criminal aberto
contra um advogado, o Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, que era advogado do Marcelo Câmara. E por advogar. Vou só deixar aqui uma petição da OAB tentando proteger o seu associado. Parabéns pela coragem, ministro. Tá ali, ó. Excelentíssimo doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, inquérito 5005, a OAB, por seu procurador especialmente constituído e ao final auxiliado nos autos do inquérito, supranomeado no qual figura como investigado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, respeitosamente venha levado à presença de Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue. Nesse caso aqui, quando o Estado vai para cima de um advogado, não está vilipendiando Messias, um dos pilares do Estado Democrático de Direito? Para a turma que fala, é um absurdo, é uma injustiça, a tropa do deixa disso. O Emerson Grigoletti, advogado de diversas pessoas de direito no inquérito das fake news, coloca, né? Será que é a lei do retorno? Quando fala, né, sobre... vai pra cima de um familiar do cara? Pois é, né? Moraes ordena bloqueio de redes sociais de mãe e filho de Zambelli. Moraes bloqueia redes sociais e contas bancárias da mulher Daniel Silveira. Moraes bloqueia a conta da filha adolescente de bolsonarista foragido. Moraes bloqueia a segunda conta da filha de Oswaldo Eustáquio. Moraes bloqueia a conta bancária de mulher de Eduardo Bolsonaro. Moraes bloqueia a verba alimentar de mãe que recebe Bolsa Família para sustento do filho. Nesse momento aqui ninguém reclamou, né? Aqui foi para salvar a democracia. Aí diante dessa gritaria, o Supremo reage à sanção, ameaça cancelar acordo e Mota avalia se vota a redução de penas nesta semana. Mas como assim? É um acordo? Ah, pior que é, né? O Temer falou que tinha um acordão sendo feito para pacificar o país. Confia que vai pacificar. E esse ponto aqui foi curioso. E é aqui que vai nos jogar na ida do Barroso lá no Roda Viva. Mas antes de falar do Barroso, vejam só. A nossa musa, maior jornalista do Brasil, Daniela Lima, diz: sanção, a mulher de Moraes implode conversas no Supremo sobre redução de pena. Embora esperado, esse tipo de injustiça, quando atinge a família da gente, é dolorido. Por óbvio, cessa tudo quanto estava sendo aventado. A fala é de um integrante do Supremo próximo a Moraes. Segundo esse magistrado, qualquer conversa sobre eventual aval do Supremo a uma redução de pena dos condenados pelos atos golpistas está interditada. Está tudo interditado. Beleza. Aí, você olha para isso daqui. A Folha de São Paulo diz o quê? Vamos cancelar, estou ameaçando cancelar o acordão. Vê a Daniela Lima e diz, está tudo interditado. Aí vem o Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, participa ontem do Roda Viva, no dia que isso aconteceu, que podia falar abertamente, né, de diversas coisas, mas não. O Barroso fala assim, ó, Barroso diz que discussão sobre redução de penas do 8 de janeiro soa razoável, mas que cabe ao Supremo analisar a constitucionalidade. Tentou se equilibrar, né, no meio termo. O magistrado ressaltou que não participou da discussão atual no Congresso ou de qualquer acordo sobre anistia, tirou dele da reta, não tem participação nisso. E vai além. Durante a entrevista, Barroso relembrou que chegou a conversar com o presidente da Câmara e do Senado na época da morte do Papa Francisco e diz que para ele, para o Barroso, as penas dos presos pelo 8 de janeiro deveriam ser menores. O Barroso podia parar aqui. Ele podia falar, não soa razoável, né? Mas que cabe ao Supremo. Ele podia parar aí. Porque ficava no meio termo, lavava as mãos. Mas ele fez questão de reforçar o posicionamento dele. Eu fiquei meio assim, né? O ministro também disse que a discussão sobre anistia não cabia antes do julgamento de Bolsonaro, mas depois da análise pelos ministros, a competência política para decidir pela anistia ou não é do Congresso. A anistia, antes do julgamento, era absolutamente inaceitável e violaria a independência do Poder Judiciário. A anistia posterior ao julgamento é uma competência do Congresso que está na Constituição textualmente. O modo como vai ser feita essa anistia é evidentemente passível de controle de constitucionalidade pelo Supremo, como tudo é na vida.
termina no meio termo, mas ele reforça a posição. Não, pode ser mesmo, uma coisa ou outra. E ele ainda vai além, que é como notícia aqui a Folha. Ó. Congresso poderia reduzir condenação de Bolsonaro ao não acumular penas para golpe, diz o Barroso. Eu acho que você não está interessado na dosimetria. Eu acho que você está interessado na anistia ampla, geral e restrita. Mas eu volto a falar. O que é curioso? No dia do ocorrido, no dia que o Supremo solta a nota falando que é um absurdo, que os ministros soltam a Daniela Lima, que acabou a conversa, está interditado, que sai na Folha isso também, o Barroso fala, opa, peraí, o meu posicionamento é esse, o meu. A corte é esse posicionamento, mas o meu. Some isso a uma coisa que a gente gravou puxando o fio, eu não sei se isso acabou indo pro ar ou o Arthur comentou depois, mas o Arthur levantou um ponto curioso, que ele fala da questão do voto do Fux. Não do voto, mas ele fala o seguinte, depois que o Fux vota, o Gilmar Mendes comenta sobre o voto do Fux, e ele fala, cara, existe uma certa incoerência no voto do Fux, porque os argumentos que ele apresenta, inclusive para ter a nulidade total da ação, que assim, não é o foro correto, é meio que uma questão incoerente, porque ele aceitou a denúncia. Se ele pensa isso, que o foro não é lugar certo, por que ele aceitou a denúncia? Aí você vê que no meio do caminho tinha uma Magnitsky. Tinha uma Magnitsky no meio do caminho. E aí? Será que é o suficiente pra gente bater o martelo e falar o Barroso tá mudado? O Fux tá mudado? O bloco, né, que acha que a corte está passando demais do ponto, tá maior, tá menor? Não sei ainda. A preço de hoje, ainda não sei. A preço de hoje das confusões, ainda não sei se é o suficiente. Mas eu realmente acho que dá para falar que já existe alguns sinais. Você ainda pega o Barroso, o pessoal acabou até fazendo uma montagem, colocando aquela música triste do Chaves, que às vezes o Kiko tava chorando, o Chaves tava chorando, da abertura aí da sessão do Supremo, acho que da semana passada, foi semana passada, quando foi segunda-feira, né? Semana passada que o Barroso foi basicamente chorando, né? Comentando sobre diversas coisas. Então eu acho que assim, o clima tá subindo. O clima não, né? A temperatura está subindo. E aí eu não sei. Quando começou toda essa confusão, eu falei, gente, não tenham pressa, essa confusão aqui não vai se resolver em 10 dias, um mês. É coisa para meses. Eu já começo a achar que a gente tá diante de uma situação que vai entrar 2026, no período eleitoral. E que talvez até, mesmo com Eduardo Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro eleito presidente da República, ainda vai estar discutindo isso aqui ao longo de 2027. Pelo ponto que as coisas estão chegando, cara, não é brincadeira. E teve mais um evento curioso ontem, que eu acho que ainda não tá... foi relativamente precificado em dinheiro, mas não precificado politicamente mesmo, porque a gente vai chegar lá. Deixa a gente começar a falar da Faria Lima, que eu falo sobre isso. Aí veio o Temer. Depois do Paulinho da Força, você vê que tem realmente um briefing que eles tentam repetir os mesmos jargões. Vou ler a manchete, mostro o Paulinho da Força e volto pro Temer. Temer disse que será necessário repensar tudo sobre o projeto da dosimetria após as novas sanções. Que foi o que o Paulinho da Força falou antes. Temos que repensar tudo. A mesma expressão. Aspas para Michel Temer. Realmente, esse último gesto foi bastante agressivo. Modifica um pouco as coisas. Da forma como o Paulinho da Força e o Hugo Mota estavam conduzindo, as coisas estavam fluindo, caminhando bem. Acho que neste momento é preciso repensar um pouco, afirmou Temer em entrevista à Globo News durante um evento bancário voltado a investidores na Zona Sul de São Paulo. O grande Macro Day. Um dia eu sonho de participar do Macro Day, fascinando, né? Ou servindo água pro André Esteves, fazendo massagem nele. Um dia eu quero ser contratado pelo BTG. Aí veio o Paulinho da Força. Temos que repensar tudo. O relator do projeto da anistia, né? Não é anistia. Malu Gaspar. O próprio Paulinho falou que é dosimetria. Não tem nada a ver com anistia. Ele admitiu nesta segunda que a nova leva de sanções contra o entorno de Moraes terá impacto sobre a tramitação do texto na casa. Segundo a equipe da coluna Apurou, as sanções podem fazer com que a votação do projeto previsto para esta semana fique para a próxima. Isso porque as medidas representariam um ataque ao Supremo, no momento em que Moraes e Gilmar Mendes já até avalizavam um acordo pela redução das penas.
No âmbito do judiciário, outro desdobramento das sanções da Magnitsky foi a denúncia apresentada pela PGR contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. A gente fala sobre isso mais tarde. PL da dosimetria. Bolsonaristas dizem que votação será adiada, confirmando ali a apuração da Malu Gaspar. O PL da dosimetria, substituto sonhado pelo Centrão, não pela direita, não deve entrar na pauta da Câmara nesta semana, segundo a avaliação de lideranças bolsonaristas do Congresso Nacional. Segundo tais caciques, o motivo não seria a tempestade perfeita, com os atos de domingo e as sanções dos Estados Unidos, mas sim a falta de votos. Paulinho da Força está peregrinando pelas bancadas antes de apresentar o texto. No momento, PL e PT seriam contrários por motivos opostos. Eu acho que o PL quer anistia ampla, geral e restrita. Acho que é mais ou menos isso, né? O que é que vai mudar? Vai manter toda a perseguição no ar? Por mais quantos anos? Relator admite que votação do projeto da anistia pode ser adiada em meio a impasse sobre texto e pauta trancada da Câmara, né? O Paulinho da Força depois falou, confirmou para a Globo, realmente. Essa semana aí tem umas questões para voltar, vamos jogar lá para frente, dar um pouco mais de fôlego. O Metrópolis reforça isso e traz uma informação extra do Hugo Mota, que diz, né? Após reação popular, Centrão vê freio na anistia e Mota na Berlinda. Então, a gente já falou da anistia. Olha o que essa matéria fala. Hugo Mota na Berlinda. Os atos também acertaram em cheio a imagem do Hugo Mota, de acordo com caciques do Centrão. Apesar de terem votado em peso na PEC da blindagem e na anistia, na visão deles, o mandatário é que está na Berlinda. Mota, ao pautar a blindagem e a urgência da anistia, teria irritado os ministros da corte e, de quebra, virado alvo das manifestações convocadas por partidos de esquerda e com apoio velado do governo Lula. Hugo Mota, tentando se equilibrar em agradar Lula e o Supremo e não se queimar, não sei, com a direita, porque a direita vai seguir reclamando, ele conseguiu se queimar com todo mundo. Renan Calheiros até falou que é o presidente mais fraco desde o Severino Cavalcante, né? Inclusive também é o mais novo de todos, né? Tá aí o preço da inexperiência. E eu acho é bem empregado. Magnitsky, empresa da mulher de Moraes, comprou só este ano 16 milhões em imóveis. É um dinheirinho, né? Dava pra viver. Nossa, já pensou isso na Selic? Na Selic do Lula, 16 milhões no banco parado. Dá o quê? 160 a 15% Selic, né? Então 160 mais 8, 240 mil reais por mês. 240 mil reais por mês, aí. É dinheiro, viu? 240 mil reais por mês, assim, ó. Imbecil esplêndido. Deitado na Selic. Mas enfim. Em março deste ano, a empresa da família Moraes desembolsou 4 milhões para comprar um apartamento duplex de 365 metros quadrados em Campos do Jordão, com 6 vagas na garagem e 5 suítes. Fino do fino do fino. Um imóvel idêntico no mesmo prédio, com a mesma metragem, desanunciado por 7 milhões. Recentemente, a Alex também comprou à vista uma mansão em Brasília por 12 milhões. Essa eu já tinha comentado, né? O curioso sobre isso são algumas coisinhas. A partir do momento que você é sancionado, algumas pessoas, né, em especial que operam em solo americano, podem ser alvo de multas e também de sanções. Então, normalmente você pode ter algumas quebras de contrato. E aí a Folha de São Paulo meio que lembra disso, falando assim, ó, empresa da família de Moraes, alvo de Trump, tem casa de 12 milhões em Brasília e apartamentos em São Paulo. Aí fala assim, ó, Viviane, por sua vez, advogada, tem grandes empresas em carteira de clientes. A banca dela foi contratada pelo Banco Master no início de 2024, de acordo com informações do jornal Globo. O Grupo Petrópolis também contratou advogada, em um caso que conta com outros parentes de ministro do Supremo. Então, talvez você pode ter aí um problema. Grandes empresas que operam no Brasil e fora do Brasil, talvez precisem contratar um novo escritório de advocacia.
E além disso, talvez aqui que realmente mora a treta, Raquel Landim ontem, era meio-dia ainda, falava assim, ó, e veja a escalada do que foi sendo na imprensa. Para bolsonaristas, Estados Unidos buscam irregularidade em contas da mulher de Moraes. Segundo fontes bolsonaristas, o Tesouro dos Estados Unidos, né, que é o Ministério da Fazenda deles, tem um tipo COAF lá dentro deles, vai buscar supostas irregularidades nas movimentações da advogada Viviane Bart do seu escritório e do Instituto Lex. E o Vinícius fala, rapaz, será que os Estados Unidos vão avançar ainda mais? Bom, o mesmo Vinícius volta, já tarde da noite, com a apuração do Metrópolis, confirmada pela Folha de São Paulo também, onde o senhor Samuel Puncher, o marceneiro do Metrópolis, fala isso daqui, ó, rapidinho, 30 segundos. Outro ponto que chamou a atenção é que o governo norte-americano pediu à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para enviar informações sobre a situação envolvendo o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que gerou expectativa em bolsonaristas sobre uma eventual citação ao caso durante o discurso de Donald Trump. Ainda sobre as sanções, Scott Bessent, é o secretário de Tesouro aqui dos Estados Unidos, equivalente ao ministro da Fazenda no Brasil, alertou bancos brasileiros sobre a possibilidade de novas sanções por realizarem transações com o ministro Alexandre de Moraes. Alertou os bancos. A gente vai falar sobre isso já já. Mas você vê, ó, o governo Trump pediu ajuda para a embaixada brasileira no Brasil. Traz uma matéria pra gente aí, vá. Quem sabe o Trump vai falar sobre isso na ONU. E a Folha de São Paulo confirma. Casa Branca pede informações à Embaixada dos Estados Unidos e gera expectativas sobre discurso de Trump. E assim, gente, olha só. Se o Trump não falar sobre isso, você tem que estar se perguntando, né, tá? E é pra quê, então? Porque se for pro Trump falar, talvez seja até melhor. Pare e pense, por que o governo dos Estados Unidos ia pedir essas informações? Se for pro discurso do Trump, beleza, é discurso. Vai lá, falou, lavou a alma de todo mundo, pau, vida que segue. E se não for só para isso? É para quê? Possivelmente por alguma tomada de decisão. E aí, tomada de decisão acho que tem mais impacto do que um discurso. Eu, no meu achismo, se fosse eu ia falar assim, rapaz, tomara que só queira mesmo para falar no discurso. Fale mal de mim mesmo, para ficar famoso, lava a alma aí dos teus seguidores e vida que segue. Porque se não for isso, é para tomar alguma decisão, né? E eu não queria que os Estados Unidos tomassem qualquer decisão contra mim. Representantes da Casa Branca entraram em contato com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil pedindo informações detalhadas a respeito da atuação do Supremo no processo contra Bolsonaro e ações que miram Big Techs americanas. Há uma expectativa entre bolsonaristas de que o Donald Trump cite esses casos em seu discurso na Assembleia da ONU nesta terça em Nova York. Ele será o segundo a falar logo após Lula. Não há confirmação, no entanto, de que Trump mencionará o Brasil, uma vez que presidentes americanos costumam dedicar grande parte de seus discursos ao público interno, né? Normalmente. A gente não sabe como é o Trump, mas pode ser que fale, né? Vai saber. Além disso, há temas mais urgentes da agenda internacional, como o conflito da Ucrânia, a Gaza, tarifaços promovidos pelos Estados Unidos contra os demais países. Por outro lado, o fato dos Estados Unidos, na véspera do discurso, ter anunciado novas sanções a autoridades brasileiras é visto como um sinal de que Trump poderá mencionar os temas relacionados ao país. E mais, por outro lado também, pedir mais informações depois de já ter aplicado as sanções. Tu já aplicou a sanção, tu já tirou o visto, então quer mais informação para quê? Para mais ações? Eu torceria pro Trump me criticar. No meu achismo, tá no preço. Me critique, Trump. Fale mal, mas fale de mim. Enfim, isso aqui foi um geralzão Magnitsky nessa parte da lei da política. Aí vamos pro outro lado. Outros impactos da Magnitsky. Começando aqui com o senhor Eduardo Nantes Bolsonaro, o pai disso tudo, né? Convenhamos. O Trump aí é a mãe que pariu, mas o pai é Eduardo Bolsonaro. Foi lá e fez esse filho chamado Magnitsky. No dia de ontem, também, enquanto acontecia tudo isso no Brasil,
A Reuters noticiava aqui, assim, ó, exclusivo. Os Estados Unidos podem, né? Na verdade, que podem sancionar todo o Tribunal Penal Internacional em breve. Poderiam, né? Podem, acho que ambos encaixam. É uma questão assim, poder. Existe uma chance disso acontecer. Para quem acha que os Estados Unidos estão de brincadeira, sugiro pensar novamente. O governo Trump 2.0 é mais disruptivo do que vocês imaginam. Eu acho que esse recado não é para vocês, né? Nem para mim. Então, é algo a se pensar. Na minha concepção, porque eu levo a sério o que o Eduardo fala, e o Paulo Figueiredo também. Eles estão falando, olha, nossas medidas é para fazer a galera realmente entender que a Magnitsky não é pouca coisa, não é bobagem, e para a gente tentar isolar o cara lá, para os outros colocarem a mão na consciência e reverem os seus posicionamentos. Eu acho que uma notícia como essa deveria chamar a atenção de diversas pessoas, tanto aí do judiciário brasileiro como do mercado financeiro. E aí, veja só, também o Eduardo Bolsonaro, ele reforça esse ponto. Essa nota eu achei curiosa. Não foi o Lauro Jardim que escreveu, mas saiu na coluna dele. Eu coloquei até a foto aqui para ajudar a turma do Atlas na hora de escrever, né? Enfim, fica mais fácil também, historicamente, entender isso. Porque o Lauro Jardim é o principal colunista do mercado financeiro. A turma sempre acaba lendo o que sai lá. Atuação de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para incluir Mulher de Moraes em sanções da Magnitsky. E aí, dentro desta nota, que em tese teria alguns bastidores, o Lauro Jardim dá destaque para essa fala do Eduardo Bolsonaro. Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais possibilidade de desengavetar qualquer desculpa para perseguir opositor político. Somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. O Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro, dando essa mensagem para a verdadeira elite brasileira, que é a elite financeira. Mas como é que está a elite financeira? Há divergências. Ontem, enquanto saiu a notícia da Magnitsky, a turma da Globo noticiava assim, ó: bancos brasileiros reforçam a atuação dos Estados Unidos para evitar risco de sanções de Trump via Magnitsky. E eu acho que não é só isso. Eu acho não, tenho certeza, porque a matéria da Globo informa sobre isso. Mas antes, Renato fala assim, ó: nitidamente, a leitura do mercado financeiro brasileiro é um negócio distópico. O governo americano já deixou claro que a crise institucional do Brasil não se resolve em Washington, mas em Brasília. Ainda assim, a confraria da Febraban não se interessa pela anistia, nem se incomoda com prisões arbitrárias. O que importa é sustentar a aparência de normalidade, como se estivesse tudo bem no país. Aí eu fui ler essa nota na íntegra, e tá lá. A Febraban contratou este mês o escritório americano de advocacia Arnold & Porter, que inclusive o ex-embaixador americano no Brasil trabalha nele. O objetivo é monitorar os movimentos do governo Trump e atuar para mitigar riscos de eventuais sanções americanas contra os principais bancos brasileiros em meio à expansão de sancionados no rol da Magnitsky. Eu fico me perguntando, assim, a Febraban contratou. Cara, são milhões para você contratar um negócio desse. Milhões. Pelo que me consta, a Febraban não recebe milhões. Quem foi que pagou isso, né? A Febraban organizou para os bancos ratearem, pagarem quais bancos? O escritório Arnold & Porter, onde atua o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, também representa a AGU nos Estados Unidos. Um advogado familiarizado com o assunto afirma que o escritório, sediado em Washington, tem a função também de fazer um corpo a corpo, tradução, lobby, com integrantes do governo e congressistas americanos, mais do que apenas prestar assessoramento jurídico. Óbvio, né? Aqui não é me ajuda aqui no direito, não. É o contato, é o acesso, é o network, é o lobby. Vai lá, irmão. Tu tava lá, tu já foi do Departamento de Estado, tu sabe com quem que tu tem que conversar, vai lá e resolve. Só que essa matéria também diz que, para além da questão da Magnitsky, o mercado financeiro parece que está começando a se preocupar com algumas coisas.
Reservadamente, um alto executivo do setor bancário, familiarizado com o assunto, afirmou que a entidade também quer estar perto do governo americano para mapear a percepção da Casa Branca sobre a infiltração do crime organizado no sistema financeiro do Brasil. Isso em meio a operações como a Carbono Oculto da Polícia Federal. Isso em meio a um cenário que a administração Trump pode classificar tanto o PCC quanto o Comando Vermelho como organizações que tocam terror e subir um nível, o patamar, né, das ações que podem ser tomadas contra elas. Mas está todo mundo fingindo normalidade. A administração Trump começou em janeiro, viu? Só para avisar, nem terminou o primeiro ano. Aí veio o Dedé. Ô, Dedé. Fiquei triste com você, Dedé. Não é essa a postura do homem que eu espero que um dia seja o meu chefe. Sabe? Eu não espero isso, Dedé. Eu acho que para ser meu chefe, você tem que ser um pouquinho diferente. O Renato fala assim, ó. Nenhuma menção à crise institucional em um evento de macroeconomia, cenários e conjuntura. Ou seja, puro circo. E o Vitor comenta, a crise institucional já foi precificada? Quer usar a volatilidade causada pela crise para lucrar? Ou simplesmente é melhor manter o Brasil cindido, fraturado, assim os bancos conseguem ser mais influentes que o poder público? É prazer estar aqui no mais um Macro Day. Acho que o Roberto já fez uma bela introdução do que a gente espera. Aqui o nosso papel do BTG é sempre apoiar as empresas e empreendedores brasileiros. Ajudar vocês que estão aqui nos assistindo a dar o próximo passo. A consolidar os setores, a ampliar o investimento, a trazer capitais externos ou a se expandir internacionalmente. E parte disso é navegar com seus portfólios ou com as suas exposições no ambiente macroeconômico brasileiro e global. E é por isso que a gente promove aqui anualmente esse Macro Day, um evento pioneiro aqui no Brasil de macro, né, sempre com a presença de lideranças importantes do governo e do setor privado. Hoje não será diferente. Está aqui o ministro Haddad, aqui eu vou falar umas palavras já, ministro Renan, no painel de infraestrutura na sequência. Daqui a pouco teremos o presidente Hugo Mota também trazendo um pouco da pauta legislativa para o debate. E esse debate nos faz melhor. Mesmo quando a gente critica, a gente tem dúvida, a gente tem uma angústia, a gente se decepciona, mas nada melhor do que o debate, nada melhor do que a transparência. E eu acho que nesse sentido, nosso convidado, o ministro Haddad, tem sido uma demonstração para o Brasil de transparência, de debate com o espírito público, de compromisso com aquilo que é o benchmark melhor. Nem sempre muito simples, nem sempre fácil, nem sempre bem sucedido, mas sempre do lado do bom senso, do lado das melhores práticas, do lado da transparência, do lado da responsabilidade e principalmente do lado do compromisso com o Brasil. Então, hoje o ministro Haddad vai fazer uma apresentação diferente. Nós estamos chegando no 4º ano de ministério e ele vai fazer uma apresentaçãozinha antes de começar o bate-papo, que vai ser liderado pelo nosso economista-chefe, Mansueto de Almeida. Então, a ideia aqui é só as boas-vindas. Ministro Haddad, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Mansueto, então, por favor, venham ao palco. Prazer recebê-los aqui. Só falou platitude, viu? O Mansueto saiu do governo federal para ir pro BTG, viu? E tá no governo Bolsonaro, ela turma do Guedes. Por sinal... Deixa pra lá. Vamos lá. Nesse evento, abrindo aqui um parênteses, a gente fala do mercado, já que ele falou, né, que o Mota iria lá e tudo mais. Vamos ver como essa gente odeia o povo, né? Hugo Mota falou nesta segunda em pautas tóxicas. Por que é tóxico, Hugo Mota? Por que discutir sobre a injustiça que pessoas estão sofrendo algo tóxico? Eu queria muito ver o Hugo Mota falar isso em relação, sei lá, à prisão do André Esteves. Se alguém tivesse lá na Câmara ou no Senado discutindo algum tipo de legislação ou fazendo algum tipo de denúncia, o que o judiciário na época estava fazendo, porque assim, o André Esteves, na minha concepção, eu acho que a prisão dele, na visão dele, foi um absurdo, foi um abuso jurídico. Então, se chegasse alguém para discutir sobre isso, será que o Hugo Mota ia chamar isso de uma pauta tóxica? Ninguém ia falar do Dedé, né? O Dedé. É o banqueiro mais poderoso do Brasil hoje. Se não o mais poderoso, o mais badalado, o mais conhecido.
Tem gente aí que... É porque o Dedé também tem sangue de pobre, né? É emergentezinho. Aqueles riquinhos meio sujos, sabe? Que você vê até o pescoço ser meio encardido do Dedé. Não é um Moreira Salles. Não é uma família Setúbal. O Dedé não é um quatrocenário. Eu acho que é assim que se chama, né? Aquelas famílias que tem 400 anos de história do Rio de Janeiro. O Dedé é vindo do Rio de Janeiro, sabe? A mãe é cidadão comum, que morava com a avó. Ô, meu Deus, menino bebia leite com pera, sabe? A avó ali passava pouco manteiga. Aí, às vezes é dessa forma de lidar, sabe? Aí aparece na imprensa, quer aparecer, né? Ficou assim, não sei, embebedado com a própria fama. É um absurdo. Aí, já que a gente tá falando da questão da pauta tóxica, eu acho que tóxicas são outras coisas, né? Que você me entende. Ai. Vem lá o Aécio. Há uma decisão do Supremo de que não abrirá mão. A anistia para crimes de golpe de Estado é impossível de acontecer, é constitucional. Bom, essa é a opinião do Aécio, né? Eu discordo completamente. Mas quem sou eu também para discordar? Eu sei que eu falo o seguinte, né? Então, peraí. O Congresso votou urgência para um projeto de anistia. Se o texto agora é sobre dosimetria, então não estamos mais tratando da mesma matéria. Nesse caso, a deliberação anterior se esvazia e uma nova votação é obrigatória. Alterar o objeto no meio da tramitação não é detalhe, é ruptura de rito e afronta ao próprio processo legislativo. Como é que você aprova requerimento de urgência para anistia e transforma isso na dosimetria? Isso é um golpe institucional. Um golpe. Mas beleza. Vamos voltar a falar da Magnitsky. Ibovespa cai, dólar sobe. A gente já viu ali o vídeo da CNN no início, falando que as ações dos bancos já estavam dando assim uma derretidinha, né? Hoje o mercado sente o peso do silêncio diante da crise institucional? Não sei. Mas o valor econômico do Grupo Globo fala assim, ó, ações de bancos caem em meio a incertezas externas. De acordo com Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, as ações de bancos estão pressionadas porque todo o mercado vem recalibrando expectativas de risco país, ruído regulatório e potencial impacto de normas internacionais sobre instituições financeiras brasileiras. Talvez a turma está pensando que pode acontecer alguma coisa. Talvez o que o Crivella falou, né? Não, tem que deixar o Bolsonaro preso aí uns 2 anos para ser educativo. Talvez o pessoal tá esperando o pior acontecer para ser educativo. E falando do pior acontecer, anteontem, o Lauro Jardim comenta os bancões brasileiros e a resposta aos Estados Unidos sobre as sanções da Magnitsky. Aí vocês perguntam, mas e aí? Gente, as coisas às vezes não são no tempo que as pessoas esperam, ainda mais essas questões burocráticas. A carta que o Departamento do Tesouro mandou sobre o que está acontecendo no Brasil, os bancos brasileiros têm até novembro para responder. Você ainda tem um mês. Mais de um mês, na verdade. Tem mais de um mês. Esse foi o prazo dado pelo Departamento do Tesouro para que Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, BTG, Santander respondam como estão aplicando as sanções previstas na Magnitsky. Então, pode ser que leve aí mais 40 dias para a carta chegar. Depois que a carta chegar, pode levar mais semanas para ver se vai precisar tomar alguma decisão ou não. Então, talvez pode estar chegando aí no início de dezembro, sei lá, no meio de dezembro, em um momento mais emocionante. Tá muito distante, sabe que uma política ela é mutável, como as coisas vão acontecendo. Veio mais Magnitsky antes de você ter resposta disso daqui. Os bancões se recusam a falar oficialmente sobre o assunto, né? Delicado por natureza, mas em conversas privadas, tem dito interlocutores que o ofício recebido é mais burocrático do que de cobrança. Nesse primeiro momento, mas e aí? E depois? Bom, burocrático ou cobrança, eu não sei. O que eu sei é que a turma da Veja fala assim, ó, Magnitsky, Banco do Brasil, Banco Central e BNDES apresentaram uma proposta ao Supremo e foi um desastre. Enfim, eles procuraram o ministro da Corte com a recomendação para que fechassem quaisquer contas bancárias em instituições financeiras tradicionais.
se esse pedido aí fosse bobagem do Departamento do Tesouro, se a Magnitsky fosse bobagem, o Banco Central do Lula, o Banco do Brasil do Lula, o BNDES do Lula ia pedir isso, fecha tua conta aí. Eles disseram ainda que, para evitar punições ampliadas, baseadas na Magnitsky, ministros deveriam, inclusive, cogitar o uso de gadgets e softwares de países contrários aos Estados Unidos no xadrez mundial. Cartãozinho da China, Union Pay. Nenhuma sugestão específica foi citada na conversa, mas magistrados ouvidos pela Veja disseram que entenderam o recado como a hipótese do tribunal e os próprios ministros analisarem a conveniência de passar a usar programas de computadores chineses, por exemplo. No caso da sugestão de se afastarem do sistema bancário para evitar possíveis contaminações de instituições financeiras que transacionam com o Supremo, como o Banco do Brasil, a reação foi a pior possível. Segundo ministros ouvidos pela Veja, a ideia foi rechaçada de pronto porque os rebaixariam a cidadãos de segunda classe e poderia ser interpretada como submissão às pressões da Casa Branca. Eita! Que coisa, hein? Mas vamos voltar. Nesse mesmo evento da BTG ontem, quem estava lá disfarçado? Rodrigo Maia. Olha como ele tá bonitinho, rapaz. Mas tá tomando um Zempic, né? Tá magrinho, deixou a barba crescer. Rapaz, botar o shape aí de barba, quem sabe aí, dar uma raspadinha na lateral da cabeça, assim com um olhar mais jovial. Fica pegável, viu, Rodrigo Maia? Fica bonito, rapaz. Aí olha o que ele disse. Discurso do centro foi erro, somos de direita. Diz Maia com o Lira e o Temer, nosso vampirão. Aí eu falei, matéria, né? Matéria ótima. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliou que foi um erro a centro-direita adotar um discurso de centro nos últimos anos, especialmente diante do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu grupo político. Eu já fui desse discurso de centro. Foi um erro nosso caminhar para um discurso do centro. Nós não somos extrema-direita, mas nós somos políticos de direita. Não existe centro. O que é centro? Me conta o que é a ideologia de centro. O que são políticas de centro? Ninguém sabe responder. É só um termo que eles usam para fingir que eles são bons e os outros são loucos. Que eles são... Porque moderação é uma parada que o povo gosta. Eu sou moderado. Eu não consigo entender essa tara do brasileiro para ser moderado. Eu prefiro ser louco. Mas enfim. A declaração do Maia ocorreu num painel do BTG, né? Ao lado do Temer, do Lira. Aspas. Acho que o Lira é um político de direita. A agenda do Michel Temer, à frente da presidência da República, foi de direita. E o pior é que, de como você encaixa, realmente de esquerda não foi, realmente. Temer, liberalzão. E a minha, naquilo que acreditei na presidência da Câmara, é de um político visto no cenário ideológico como de alguém que acredita mais nesse campo da centro-direita. Durante o painel, Rodrigo Maia repetiu críticas ao bolsonarismo, afirmando que graças a uma estratégia desorganizada, como sanções, né, anistia, blindagem, a oposição foi competente para ressuscitar o governo do Lula. Maia tá na oposição do Lula, né? O Lula voltou para o jogo graças à estratégia desorganizada e sem projeto da oposição, da extrema-direita. Aí o que o Rodrigo Maia diz? O que eu espero é ver um processo eleitoral no ano que vem, onde a direita dispute com a esquerda. E que a extrema-direita possa participar, entregando seus votos, né? Mas a disputa mesmo é a esquerda e a direita. E o Maia é direita, né? Vocês não, vocês são extrema-direita. O Maia é direita. Aí ele continua. Conjecturando sobre a eleição de 26, Maia avaliou que a naturalidade para a reeleição do Lula, a candidatura dele, e também a naturalidade de uma candidatura do Cadeirudo. Aspas. Se esse for o processo que se avizinha na frente, o Brasil estará em boas mãos. Eita! Maia é da turma do Cadeirudo. Afirmou se referindo tanto a Lula como ao Cadeirudo. O Cadeirudo traz apoio de muita gente, dos principais partidos do campo da direita. O Cadeirudo tá calado, fala nada. Magnitsky ontem, Eduardo Bolsonaro denunciado. Mas o Cadeirudo tá lá, né? Surfando no hype do Charlie Kirk. Rapaz, fazendo palanque, Tarcísio. Tu não liga pra porcaria nenhuma ideologia. Tu é falso, viu, cara? Meu Deus do céu. Mas não é fácil.
acrescentou esse presidente da Câmara em relação a Tarcísio. Essa extrema-direita vai puxá-lo para a rejeição que o Bolsonaro tem. Se puxar, ele fica inviável. Sabe o que é puxar? Tentar fazer com que o Tarcísio tenha algum tipo de posição. Se posicione. Sai de cima do muro, cadeirudo. Ele não vai. Aí, quem também fala do cadeirudo? O Temer. E uma fala muito bonita, rapaz. O cadeirudo é um moderado. E apresentará projeto para o país. Bom, você lembra lá atrás que o Temer disse que os governadores democráticos foram procurá-lo e que falou, não, vocês têm que se unir para apresentar um projeto. O projeto que eles vão apresentar é o projeto do Temer, a ponte para o futuro. E o Temer deixa isso claro na matéria. O Temer disse nesta segunda que o cadeirudo é uma pessoa moderada e que caso seja candidato ao Planalto poderá apresentar um projeto para o país. Aspas, o Tarcísio eu conheço bem. Ele fez um belo governo aqui em São Paulo, colaborou muito com o meu governo. Ele esteve ao lado de Moreira Franco e foram os responsáveis pela PPI, né, o Programa de Parceria de Investimentos, colaborou muitíssimo com o meu governo. É uma figura muito tecnicamente adequada e muito moderada até. Eu acho que, se candidato for, apresentará uma ponte para o futuro. É o projeto do Temer, um projeto para o país. Ai, meu Deus do céu, cadeirudo, vem, negue o Temer. Você não consegue negar o Temer. Não, cara, eu não vou apresentar o pé do Temer, não. Eu quero distância do pé do Michel Temer. Eu queria ver uma crítica pública à ponte para o futuro. O projeto liberal entreguista do Michel Temer. Eu queria muito ver, mas não vai fazer essa crítica. Não vai, porque ele é moderado. Ele é muito moderado. O radical é quem? É o Eduardo. A gente não comentou sobre isso daqui ontem. Foi até bom, porque agora vai fazer ainda mais sentido. O grande analista lá da CNN, convidado, né? Tava falando aí sobre 2026. E olha o que ele disse. Em que, enquanto a centro-direita não sinalizar crivelmente para os eleitores de centro que são totalmente comprometidos com a democracia e, portanto, não se engajar, por exemplo, em nenhum movimento de anistia de Bolsonaro, Lula é o favorito para ganhar as eleições de 2026. Ou seja, a direita não bolsonarista, hoje, de acordo com o Instituto Ideia, não mais precisa de Bolsonaro para ir para o segundo turno. Ela tem 26%. A direita bolsonarista, hoje, ela é minoritária. Ela tem apenas 12% do eleitorado brasileiro. Ou seja, essa direita bolsonarista, que não irá para o segundo turno, ela não terá alternativa de apoiar qualquer candidato que não seja Lula, sem a necessidade de nenhuma concessão dos candidatos de centro-direita para o bolsonarismo. Então, a principal questão que eu acho que norteia, e a dúvida, que é o paradoxo hoje da centro-direita, é que ela não consegue perceber que ela não mais precisa fazer concessões a Bolsonaro e que ela pode trilhar um caminho independente, porque esse caminho ela tem mais possibilidades de gerar uma identidade com esse eleitor de centro que, ao fim e ao cabo, irá decidir as eleições de 2026. Tá vendo aí? Esses são os apoiadores dos governadores democráticos. Já fizeram... Assim, o bolsonarismo é nosso refém. Ou votam na gente, ou o Lula vai ganhar. Não precisamos deles. Pode fazer chacota, pode humilhar, pode pisar na cara, pode xingar a mãe. Ou vota na gente, ou vai dar Lula de novo. E aí, vai votar no Lula? Vai? Tu tá vendo a empáfia, a arrogância? Eu acho que o silêncio do Tarcísio... Ah, mas ele falou que não vai ser candidato, não. Beleza. Rebate isso daí, Tarcísio. Eu não quero saber se o Tarcísio... Eu já passei do ponto se o Tarcísio vai ou não vai ser candidato. Eu quero gente com posicionamento. Tô cansado dessa turminha, sabe? Sem sal. Ah, Estado Democrático de Direito. Essa turminha que fica em busca de aprovação. Em busca de, sabe... de conseguir... Ai, que a imprensa gosta de mim. Tô cansado, cara. Cansado, não tá resolvendo nada por essa forma. Nada. Nada. O isolamento do bolsonarismo é exatamente por não querer se corromper com esse sistema podre. Esse sistema sujo, que nunca entregou nada para a população brasileira. Pelo contrário. Na verdade, assim, entregou o quê? Crime, violência, insegurança, corrupção, roubo, saúde deficitária. É isso que essa turma oferece. É o caos que o Brasil está envolvido hoje. É isso que essa turma pode oferecer. É isso. Cansado.
cansado de todos vocês. Sem nenhuma paciência. Aí vem o senhor Michel Temer. Defesa de Eduardo Jair Bolsonaro prejudica o país. Pois é. Essa é a turma que gosta do Tarcísio. Se a Globo tá de um lado, todo outro. Se o Temer tá de um lado, o cara tá do outro também. E eu não acho que o mundo é dois lados só, sabe? Pra mim, às vezes, tem até um pouco mais. Deixa eu ver aqui. O vídeo vai ficar meio... Não quero... Posso comentar isso aqui depois, de Eduardo falando do Valdemar? Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo e ainda quero falar do mercado financeiro. Só para complementar aqui o Temer, né? Sugeriu o plano da força que os envolvidos no 8 de janeiro fiquem inelegíveis. Porque do jeito que o povo é, né? O bolsonarismo é capaz dessas pessoas se candidatarem, que seja deputado estadual, federal e levar. Então, para garantir, porque essa gente tá meio famosa, né? Por conta da perseguição que sofreram, a gente tem que tornar esse povo todo inelegível. Aí não tem condição uma coisa dessa, né? Além de não querer anistiar, quer prejudicar essas pessoas, Michel Temer. Ainda quer prejudicar, irmão. Tornar energia por 8 anos pra impedir o quê? Que a Débora do Batom seja deputada estadual? Eu prefiro ela do que qualquer pessoa do teu partido. Eu prefiro ela do que qualquer petista. A Fátima do Tubarão? Não pode ser também candidata. Eu prefiro ela pra cagar no Congresso. Cague lá no Congresso, na mesa do Gumota. Pronto. Essa é a gente aí, ó, que defende os governadores democráticos. Os governadores democráticos. Aí vamos lá. Eu falei lá no início que ainda tinha pra mim outra movimentação que já começou a ser quantificada em dinheiro, mas politicamente eu acho que ainda vai levar um certo tempo para realmente entender o que está acontecendo, que é o seguinte. A gente ainda está em crise. O plano do Milei não tá dando muito certo. O peso descarrilhou. O dólar lá subiu e muito. Eu sou um crítico do Milei, você sabe disso. Não vou com a cara dele. Só que no dia de ontem, o Scott Bessent, o mesmo secretário do Tesouro, que comenta sobre a Magnitsky, afirmou com todas as letras que os Estados Unidos não deixarão o Milei na mão. E que os Estados Unidos se compromete a comprar título da dívida da Argentina e tudo mais. Assim, não vai faltar dólar. A coisa tem que andar. E o que é que isso mostra? O governo americano está disposto a ajudar verdadeiramente os seus aliados. A Bolsa Argentina subiu assim, ó. Tu vê, é uma linha azul gigantesca. Assim, ó, pra cima. Deu, né? Aí vem a turma do Zé Boletinha, que só pensa em ganhar dinheiro, vendo a coisa dela e fala, opa, peraí. Opa, e aí? Imagina o governo de direita no Brasil, com alinhamento mínimo, num país que o judiciário volta o seu papel constitucional, que o legislativo começa a se preocupar realmente com o Brasil, que as perseguições cessem, ainda com um empurrãozinho de fora, as coisas começarem a dar certo, com os Estados Unidos tentando assim, né, rever de onde ele quer comprar, com quem ele quer comercializar. A economia do mundo mudou, não tem mais e a ordem liberal, do mundo liberal, a ordem das economias dos Estados Unidos. Esquece isso, cara. Esquece vida passada. Tu comentou sobre isso. Então, é um tempo de economia de guerra. Quem é meu aliado? Quem é meu inimigo? Então, eu acho que o que acontecer na Argentina pode ser ainda mais um incentivo pra galera aí pensar, né? Rapaz, se Eduardo Bolsonaro fosse presidente do Brasil, né? Talvez as coisas possam ser um pouco melhores. E o Vitor fala disso. Ó. Os Estados Unidos estão socorrendo a Argentina, retomando o controle do Panamá e se envolvendo diretamente na política latino-americana. Diante desses novos ventos, temos um governo Lula que é hostil e desarticulado. Lula está matando a possibilidade de parcerias, de compartilhamento de tecnologia, de socorro econômico e de investimento direto, desperdiçando a chance de tirar um bom proveito do processo de desglobalização. Está entregando em seu lugar o escoamento de produtos chineses, desemprego e auxílios. Jamais diga que esquerda e direita são iguais. Tinha mais coisa para gente comentar? Não só sobre a denúncia aí de Eduardo e tudo mais, até falar do próprio Jair, né? Só fala aqui rapidamente, comenta aqui, rapidinho. O Gonê, ele denunciou o Bolsonaro. Não vê crime em pai ajudar um filho no exterior. Beleza.
Bolsonaro foi preso dentro dessa ação. Então, se Bolsonaro não é culpado, tem que ter solto, né? Porque o acórdão do Supremo para prender todo mundo não foi publicado. A tornozeleira do Jair e tudo mais foi naquele inquérito, né? Acho que a tornozeleira também foi lá. Proibição das redes sociais. Foi tudo naquele inquérito. Então, se o Jair não é culpado, ele tem que estar solto hoje. Eduardo até comenta. Mas a gente comenta isso com mais calma ao longo do dia de amanhã. Com o que aconteceu de confusões de hoje, né? Ainda teve... A gente tá acontecendo CPI do INSS. Tá acontecendo várias coisas. Teve gente presa ontem. O sócio aí do careca do INSS. Mas... Não dá pra comentar em uma hora sobre tudo que tá acontecendo. O Brasil tá demais. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpay.com/br. Lembra de votar em mim no iBest. Se ainda não votou, o link tá aqui na descrição, o primeiro link. E fica com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui!